O presidente da Tanzânia, Ali Hassan Mwinyi, morreu vítima de cancro aos 98 anos, informou a presidência tanzaniana. O país vai observar 7 dias de luto. O ex-presidente da Tanzânia, Ali Hassan Mwinyi, introduziu a democracia multipartidária no país. Morreu ontem aos 98 anos, anunciou a presidência. É com tristeza que anuncio a morte, declarou a presidente Samia Suluhu Hassan, acrescentando que o antigo chefe de Estado estava a ser tratado de um cancro do pulmão. Mwinyi tinha sido hospitalizado em Londres em novembro de 2023, antes de regressar a Dar es Salaam para prosseguir o seu tratamento, acrescentou a presidente tanzaniana. O país vai observar 7 dias de luto, com as bandeiras nacionais hasteadas à meia haste, escolhido pelo herói da independência, Julius Nyerere, para lhe suceder em 1985. Mwinyi herdou o país a braços com uma crise econômica após anos de experiência socialista fracassadas. Durante 24 anos, Nyerere lançou o país num projeto socialista chamado Ujamaa, Irmandade em Swahili. À medida que os tanzanianos lutavam para ganhar a vida e as experiências de reforma se tornavam mais prementes, Mwinyi decidiu romper com esta política e liberalizar a economia. Em particular, abriu o país às exportações e levantou as restrições à criação de empresas privadas, o que lhe valeu a alcunha de Mzee Russa, que significa em Swahili Senhor Permissão. Nas suas memórias, publicadas em 2020, explicou que a política de Ujamaa tinha privado os pequenos comerciantes de rendimentos. Nascido em 8 de maio de 1925 na antiga colônia britânica conhecida como Tanganyika, Mwinyi mudou-se para Zanzibar para estudar o Islã. O seu pai esperava que ele se tornasse um líder espiritual, mas o jovem Mwinyi decidiu ao ensino antes de entrar na política. Na década de 1960, após a perdeu a vida o presidente da Tanzânia, que é ex-presidente da Tanzânia, que é Ali Hassan Mwinyi. Então ele perdeu a vida, então, conforme o vídeo apresentou, então ele sofreu as doenças de cancro, então ele acabou, então estava no hospital de Londres, então acabou perdendo a vida. Ok, mas um assunto que gostaria de falar um pouco, quero falar, não vou explicar porque já resolveu tudo, que é ele tudo, mas quero falar da parte, dizer que na parte da democracia e na parte socialista. Então deixa ela falar um pouco sobre o presidente, o ex-presidente que perdeu a vida. Era um democrático, era o pai da democracia. Porque era o pai da democracia? Porque foi ele que trouxe esse trabalho da democracia, que trabalhou muito na área para insistir na democracia. Se existe democracia em outros países como a África, é por causa do ex-presidente que foi ele que iniciou, que teve essa ideia de trazer a democracia no mundo. Então, a democracia, quando estamos a falar de democracia, foi ele que trouxe a liberdade de expressão, foi ele que lutou, que trouxe a ideia da opinião pública, da opinião pessoal. Então, ele trabalhou muito para ver democracia. Então, para dizer que outros países africanos se diz que democracia são democráticos, principalmente os partidos da oposição, que então seguiram o exemplo dele, seguiram do ex-presidente que perderam a vida, conforme que, entre aspas, em Moçambique temos democracia, que seguiram o exemplo dele, vieram principalmente onde que os países onde que houve votos dos presidentes, concorrência dos presidentes para se votar, é por causa
do pai que perdeu a vida, o presidente que perdeu a vida por ser uma pessoa que trabalhou a democracia, que deve haver uma necessidade que existe democrático para que o país corra bem. Então ele percebeu muito esse assunto da democracia, dizendo que a democracia é uma necessidade no país, porque ele compreendeu, percebeu. Então, hoje temos essa parte como fundamental em vários países da África, por parte que vem da parte da democracia. Então, ele trabalhou, iniciou esse projeto da democracia e também reformou, chegou ele dizer que para concluir tem que haver democracia, o país tem que ser um democrático. Então, muitos políticos conseguiram seguir esse exemplo, principalmente os políticos das oposições, os partidos, começaram a seguir o exemplo de democrático. Então, se o país hoje é isso, é graças a esse senhor que perdeu a vida. Então, a democracia, podemos dizer que ele é democracia, podemos dizer que ele é o originador da democracia em país da África, continente africano, porque infelizmente no continente africano não temos, como posso dizer, no continente africano, não temos aquele espírito de não ser democrático, temos um espírito de comunismo ou comunista. Então, a África seria um país como se não fosse esse presidente que perdeu a vida. A África seria um país como asiático, porque nos países do continente asiático, a maioria, não existe a democracia, são um país comunista, então por isso os reis nascem da mesma família, então nesse tipo de competência para saber o presidente, todos os partidos para se votar. Então foi esse pai que trabalhou nessa área. Então eu gostaria de ouvir do você o que acha da atitude desse presidente que perdeu a vida. Ele fez boa coisa, não é? Vamos na parte socialista ou socialismo. Ele bebeu, acredito que ele tem o mesmo espírito do presidente Samora Machel, não é? Porque o nosso país se tornaria socialismo se estivesse o presidente Samora Machel, ou se tivesse, como posso dizer, se tivesse outra pessoa que ia seguir exemplo de Samora Machel. A parte do capitalismo, muitos dizem é bom porque tu faz o que quer, mas na verdade a parte do capitalismo é uma parte que só é o bem para aquele que tem patência, que tem costas quentes. Se você não tem nada, você não tem como para viver como capitalista como deve ser. Então isso é uma estratégia de tentar enganar, deixa ela dizer para perceber quando se fala de capitalismo. Só ver quando se trata de capitalismo como não se preocupa para ter as igualdades. Veja os ministros de Moçambique, os deputados, os presidentes, eles têm por ali, eles têm direito da casa com a família, têm direito de carro com combustível, têm direito de viagem com os filhos, têm direito de filhos estudar fora, têm direito de fazer as como quer o fim do mês e para ter direito ao regarismo de muitas coisas de bolsa para mostrar capitalismo, puxa para a parte dele, para você não ter direito a nada. Então, para dizer, quando se trata do socialismo, como ex-presidente que perdeu a vida, então o espírito dele era de trazer todos que consigam ter as igualdades. Quando estamos a falar de igualdade, nós estamos a dizer termos os 100%, porque é impossível, mas estamos a falar que as condições que reúnem, aquela pessoa também tem que reunir para ti. Se você trabalha, também trabalhar para ti, se eu consigo ter coisas de fora, também você tem que ter. Então, isso para dizer que são socialistas como ele trouxe na Tanzânia. É por isso que ele criou, através desse tipo de coisas, surgiu muitas coisas, muitas oportunidades, muitas exportações, muitas oportunidades, mas para beneficiar o povo da Tanzânia, porque eles ficaram muito tempo sofrendo sem emprego, muitas coisas. Não era para beneficiar assim mesmo, como acontece nesse país, não é? África e Moçambique, quando eles têm exportação, só vai beneficiar os políticos corruptos. Então, esse é o exemplo que ele trouxe ser na parte muito importante, fundamental, na parte socialismo, que foi na parte de democracia. São essas partes duas. Então, vou parar por aqui dizendo muito obrigado, muito canmambo. Então, a parte que podemos agradecer ao presidente que já perdeu a vida e que nos agradece muito, mas podemos dizer que a parte que nós dissemos que foi importante que deixou foi a parte da democracia, socialismo, então, que é muito fundamental
Estão de parabéns em Tanzânia, que os presidentes que tiveram. Muito obrigado a estar aqui. Peço que me siga, você não me siga, para me ajudar a crescer o canal e colocar os comentários o que tu achou dessa atitude do presidente. É uma boa coisa sobre a democracia que eu sou inspirado por ele e tudo mais. Que Deus te abençoe. Tchau.